A aula é sobre algumas técnicas gerais de ciência de dados, e são alguns assuntos que eles não são exatamente um modelo para fazer predição, mas são assuntos que vão ajudar a gente a usar o nosso modelo, escolher o melhor modelo e passar informações para ele. E são assuntos bem importantes também que podem fazer muita diferença dependendo do problema. Então, para começar, a gente vai falar de como a gente vai passar os nossos dados para um modelo de aprendizado de máquina e como que esse modelo vai pegar os nossos dados e fazer alguma predição com eles. E a gente não pode só passar o nosso dado que vem puro da Binance CSV e passar direto para o modelo. A gente tem que fazer alguns pré-processamentos para fazer esses dados ficarem no formato adequado para o modelo conseguir usar. Então, um primeiro exemplo que vocês já viram na primeira aula é o scaling, que ele trata de valores numéricos, que são variáveis na entrada que são contínuas. Então, por exemplo, a idade de uma pessoa, então a altura, peso, preço, número de alguma coisa, que são valores contínuos que eles podem estar em várias escalas. Então, por exemplo, se você quer passar por uma entrada do modelo a renda de uma pessoa por ano e o peso dela, isso aí vai estar em escalas meio diferentes. A renda vai estar em, sei lá, 10, dezenas de milhares, e o peso vai estar em alguns quilos, centenas de 100 quilos, em média, para cima e para baixo. E, dependendo do algoritmo, essa diferença da escala pode ser um problema. Por exemplo, no KNN, que a gente viu na primeira aula, essa diferença pode ser um problema, porque o modelo vai só ignorar o valor os valores com uma escala menor e vai praticamente usar só o maior, se ele for muito maior. Se, por exemplo, passar para um modelo KNN, ou a renda de uma pessoa e o peso dela, ele vai ignorar o peso e vai usar só a renda, porque está numa escala tão grande. E uma maneira que a gente pode pensar de tratar esse problema é escalonar os dados para o mesmo intervalo, todas as features. Então, a gente vai, por exemplo, pegar qual é a pessoa que teve a maior renda no meu dataset e qual é a pessoa que teve a menor. E daí a gente usa esses dados para fazer cada feature ficar no intervalo entre 0 e 1. E daí a gente faz isso também com o peso, e daí o peso também vai ficar uma variável entre 0 e 1, que é só uma transformação das variáveis originais. Então, por exemplo, aqui essa fórmula, o z vai ser a variável nova e o x é o original. E a gente usa o mínimo e o máximo para fazer essa conversão. E isso pode funcionar bem e já faz uma diferença bem grande. Mas ele tem um problema que ele é extremamente sensível a outliers. Então, se você tem lá, por exemplo, o peso, por exemplo, o peso tá a maior parte está entre lá, sei lá, 50 e 100, ou então 100 e alguma coisa. Mas daí uma pessoa foi digitou sem querer o peso dela em gramas, e daí está, sei lá, 10 mil gramas, a pessoa digitou errado. Daí só esse número errado vai fazer uma alteração enorme na sua feature, porque ele vai ser o máximo novo, e daí todos os outros dados vão ficar concentrados para baixo, e isso vai dar problema. Então, para consertar esse problema, a gente normalmente usa normalização em vez de escalonamento, onde a gente usa a média do desvio padrão para normalizar os dados para a mesma escala, mais ou menos. Então, depois de normalizar, todas as features vão ter média 0 e desvio padrão 1. Então, elas vão estar mais ou menos na mesma escala. Não vai ser exatamente o mesmo intervalo, mas vai ser assim a mesma ordem de grandeza, que é o que é mais importante. Então, daí, para fazer isso, a transformação, a gente só tira o valor médio do x e divide pelo desvio padrão. E daí a gente vai ter essa variável z, que vai ser uma forma padronizada da variável. Então, alguns exemplos aqui. Se a gente fizer um KNN nesse gráfico aqui, ele só vai ignorar o eixo x1, que aí tem escala menor, e vai usar só o x2 para fazer a predição. Mas se a gente normalizar os dados, eles ficam mais ou menos na mesma escala, e daí o modelo consegue usar todas as variáveis. E é por isso que, principalmente quando a entrada é contínua, em modelos que usam distância entre dados, como o KNN, isso é extremamente importante. Alguns modelos não são tão sensíveis a isso, mas quase nunca vai atrapalhar você fazer isso. Então, é melhor você fazer se você acha que o modelo pode estar tendo algum prejuízo por causa disso. Então, aqui um exemplo que a gente tem com o Boxplot, que a gente viu na aula 3. Os dados originais eles podem estar em escalas diferentes, igual está mostrando ali. Daí, quando você normaliza, todos eles ficam entre 0 e 1. Então, a gente vê aqui que no intervalo eles entre 0 e 1. Só que cada um está distribuído de uma forma, né? Por exemplo, esse aqui ele está bem uniforme no intervalo inteiro, porque 50% dos dados estão nessas duas caixinhas aqui. Esse aqui está mais concentrado nessa parte, e a média é diferente, então isso pode dar alguns problemas, e é mais sensível a outliers. E no dado padronizado, todo mundo tem média 0 e todo mundo tem desvio padrão 1, mas eles não estão no mesmo intervalo. Porque, por exemplo, esse aqui ele tem dados que vão até -3 e alguma coisa, esse aqui vai até menos. Então,
tem esse trade-off. Normalmente a gente usa o padronização em vez da normalização, justamente porque ela é mais robusta. Então, isso é quando a gente quer passar para o modelo algum dado contínuo, que são variáveis que são numéricas. Se a gente quer passar um dado categórico, que é uma categoria mesmo, ou então um valor binário, a gente pode fazer outras coisas. Então, para isso a gente vai usar encoding, que é como passar uma variável categórica comentada para o modelo. Princípio dados categóricos são aqueles que têm um número finito de valores, por exemplo, gênero, dependendo das variáveis que você escolher, tipo sanguíneo, ou então palavras, se você considerar um vocabulário finito. E, por exemplo, um subcaso são as variáveis binárias, que só tem duas possibilidades. Por exemplo, se o paciente apresentou ou não algum sintoma. É uma variável binária. Ou então, se uma palavra apareceu ou não no dataset, como a gente fez na aula passada, também é uma variável binária. E, nesse caso, a gente pode usar só usar os valores 0 e 1, para indicar se essa variável está em qual das ativações dela quer. E a gente pode passar esse valor para o modelo que normalmente funciona bem. Você só finalizar ela. E também você pode usar menos 1 em 1 se o modelo quer, dependendo das vezes pode funcionar também, mas normalmente não vai fazer tanta diferença. O que é mais importante a gente pensar é quando as variáveis não são binárias, que são quando elas têm mais de 2 valores. Por exemplo, no tipo sanguíneo a gente não tem só 2, a gente tem mais. E daí não é tão óbvio como que a gente vai passar esses valores para o modelo. E o que a gente poderia pensar que podia ser feito, mas não é o ideal, é a gente dar um número para cada classe. Então, por exemplo, no tipo sanguíneo, a gente pode decidir que o A é 0, o B é 1, a B é 2, etc. E isso é um problema grande se você fizer isso sem pensar, porque fazendo isso você está definindo uma ordem para as classes. Então, se você faz essa ordem que está aí no slide, por exemplo, o A seria menor que o tipo O, porque 0 é menor que 3. Só que isso não faz sentido no problema. A gente fala que um tipo é menor que o outro. E também tem uma noção de proximidade. Por exemplo, o A está perto do B, mas ele está longe do O. Isso também não necessariamente faz sentido. Tipo, se a variável for ordinal, então, se tiver uma ordem específica, talvez passe. Só que normalmente uma variável categórica não tem uma ordem entre as classes. Só são classes diferentes. Então não faz muito sentido a gente dar um número para cada. Então, o que a gente vai fazer, em vez de usar um número para cada, vai ser usar um hot encoding, onde a gente vai basicamente pegar essa variável categórica, que tem várias classes, e converter ela em várias variáveis binárias, onde cada uma vai ser 0 ou 1. E para isso a gente vai usar um vetor one-hot, que é um vetor que ele tem 0 em todas as entradas e 1 em uma única entrada do vetor. E a posição do 1 vai indicar qual é a classe desse exemplo. Então, por exemplo, aqui, se a gente tem uma coluna cor com 3 possibilidades, a gente aplicar o one-hot encoding, no final a gente vai ter 3 colunas, cada uma para cada classe, e daí cada linha ela vai ter 1 na cor correspondente e 0 nas outras. E nunca vai ter mais de 1 na mesma linha, porque é só uma classe. E isso aqui é um vetor one-hot, por causa do nome. Isso aqui tem algumas vantagens bem comparado com o outro modelo, com um outro jeito que era só dar um número para cada classe, onde a gente não tem classes com vários tamanhos diferentes. Porque todas as classes vão ter o mesmo tamanho, porque todas elas só são um número 0 e um número 1. Então você não tem uma classe maior que a outra. E também não tem aquela noção de distância que a gente não queria, porque nenhum valor está mais perto do outro, já que a distância entre os vetores é sempre a mesma. Para você ir de qualquer classe para outra, você tem que tirar um e colocar um em outro lugar, independente da classe. Então não tem uma distância. E daí, algumas desvantagens é que ele ocupa muito mais espaço na memória, porque você precisa guardar para cada coluna uma variável, para cada classe uma coluna inteira. E por esse motivo, normalmente os dados que a gente usa para algum modelo, eles não vêm com um hot encoding, a gente precisa fazer isso manualmente, porque senão ia gastar muito espaço. Então, alguém tem alguma dúvida até essa parte? O Alio está perguntando como faz para regular o desvio padrão. Eu não entendi muito bem a pergunta. Se for para calcular o desvio padrão, a gente só pode usar o desvio padrão. Tipo, a gente usa o desvio empírico mesmo dos dados. A gente calcula a média, calcula a variância e tira a raiz quadrada. Foi essa a pergunta? Eu não entendi muito bem. Não, tipo, na padronização dos dados lá, como que faz para regular o desvio padrão? Como assim regular? Que deixa os dados mais bem posicionados. Isso aí. O desvio padrão é um número que você calcula usando os dados. Você usa a variância e calcula a raiz quadrada. E a variância mede o quão distribuída a distribuição está.
Então, se a sua distribuição está distribuída em uma escala bem grande, o desvio padrão vai ser grande, e daí isso compensa o tamanho. Mas tem uma forma que você calcula o desvio padrão, que normalmente já está implementada, eu acho que a gente passou na aula 3. Na aula 3. É essa a dúvida? Não entendi. Isso. Quando você divide pelo desvio padrão, o desvio padrão da variável nova vai ficar 1, automaticamente. Alguém tem alguma outra dúvida nessa parte? Então, eu vou passar para a próxima parte. Que vai ser como que a gente consegue medir o quão bem o modelo funciona comparado com os outros. Porque em ciência de dados é normal que a gente não vai ter só um modelo que a gente vai experimentar, a gente vai testar vários. Daí a gente precisa saber, ter alguma maneira para comparar qual modelo é melhor que o outro, alguma métrica para saber a performance dele. E isso vai depender da tarefa, do que a gente quer fazer. Então, uma das tarefas que a gente pode tentar é regressão, que é quando a gente quer criar um modelo para predizer um número. Por exemplo, eu quero dar as características de uma casa e o modelo vai predizer o quanto essa casa custa. E na regressão, então a saída é um número real. E por isso a gente não pode só fazer o que a gente pensaria em fazer com classificação, porque não tem uma noção de acurácia. Não tem como você falar que ele está errando 50% das vezes, porque um erro muito pequeno é melhor do que um erro grande. Então, e a acurácia não ia cobrir isso. Então, aqui uma imagem de exemplo. Na regressão, a gente tem vários pontos e a gente quer aproximar essa função que dá a entrada x, e a gente quer aproximar a variável y. E a gente tem esses pontos. Nesse caso aqui, é uma regressão linear, onde a nossa predição é sempre uma reta. Então, a gente quer descobrir qual é a reta que vai melhor aproximar essa função. E daí a gente pode pensar em medir o erro usando a distância entre o nosso valor predito, que é a reta, e os valores reais dos dados. Então, a principal métrica que a gente usa para esse tipo de tarefa é o erro quadrático médio. A gente calcula a média do erro elevado ao quadrado. O erro aqui é a sua variável, seu valor predito, que é o y, menos o valor verdadeiro, que é o y e chapéu. Isso é basicamente essas distâncias vermelhas aqui, que é o erro da predição do seu modelo. Né? Aqui é o y, que é o valor que o modelo prediz, e o valor real é o ponto. E daí a gente calcula a média desse erro elevado ao quadrado. A gente eleva ao quadrado porque daí a métrica vai penalizar mais os erros que são maiores. E ele vai penalizar um pouco menos os que são menores, porque justamente o quadrado ele aumenta bem mais rápido quando os modelos são maiores. E isso aqui, a gente pode usar isso, só que não é tão fácil de interpretar, porque ele está em outra unidade. Né? Se a nossa unidade que a gente quer dizer, por exemplo, reais, isso aqui vai ter em reais ao quadrado, porque a gente está levando ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer é tirar a raiz desse número, que é a raiz do erro quadrático médio, que é RMSE, que é só a raiz daquilo lá, e tem a vantagem que é mais fácil de interpretar, porque o resultado está na mesma unidade da original. Então, aqui é uma imagem de exemplo. A gente tem os pontos e uma predição que é a linha reta. O erro vai ser a média dessas áreas desses quadrados, que é o quadrado dos erros. E isso aqui tem uma desvantagem, que se você tiver um ponto com um erro extremamente alto, ele vai dominar a métrica inteira, porque isso aqui é sensível a outliers também. Então, por exemplo, aqui, se a gente tem um único ponto com um erro enorme, ele vai dominar a métrica. E talvez isso seja interessante, mas nem sempre. Por exemplo, se tiver um ponto que foi digitado errado, e ele está lá em cima, eu estou lá embaixo, e isso vai acabar afetando muito o funcionamento do modelo, porque vai piorar o quão bem essa métrica reflete a realidade. O que a gente pode fazer para contentar isso é usar o erro absoluto médio, que daí ele não usa o quadrado e usa o valor absoluto, que o valor absoluto ele só tira o sinal, se for negativo fica positivo. Daí o erro absoluto médio é só a média das distâncias mesmo dos pontos até a linha. Ele tem essa vantagem que ele não é tão sensível a erros maiores. Só que normalmente o erro quadrático ele é mais natural de a gente usar, porque ele tem algumas conexões teóricas legais. Então o que a gente normalmente faz, a gente tenta o quadrático primeiro, e se ele estiver dando problema, a gente muda para usar o erro absoluto. Mas isso aqui também não é tão fácil de interpretar.
Porque se a gente, por exemplo, se eu falar para você que a gente está tentando fazer uma regressão, daí eu falo que o erro quadrático médio é 7. Não tem como saber se esse 7 é um erro bom ou um erro ruim. Não tem como a gente ter uma comparação. Então, isso é um problema para todas as 3 métricas, que a gente não tem mais escala para comparar. O mesmo valor ele pode ser ruim ou bom dependendo da tarefa. Então, o que a gente pode fazer para isso é construir um modelo bem simples, que vai ser uma baseline, que ele vai ser um modelo que a gente usa para saber o quão difícil essa tarefa é. E a gente pode usar o erro desse modelo para comparar com o nosso erro do nosso modelo mais avançado e saber se a gente está tendo uma melhora e quão grande essa melhora é. E a baseline mais simples que a gente pode ter é calcular a média de todos os pontos e predizer para qualquer valor que aquele é a predição. Então a gente só ignora a entrada e faz a predição com a média. No caso, média é esse valor esperado de y, que é a média de y. E essa é a baseline mais simples que a gente pode pensar que vai ter uma performance razoável, porque você está predizendo sempre o valor médio da saída. Então isso aqui é a baseline constante, que basicamente você tira a média de todos os pontos e faz essa predição, que vai ser essa reta aqui. Então, se a gente pegar os nossos dados e calcular a média do valor y, vai dar perto de uns 13, e daí você faz esse modelo que ele prediz 13 para qualquer valor. E daí a gente calculou o erro desse modelo em qualquer métrica daquelas, e a gente compara esse erro com o erro do nosso modelo. Se o erro do nosso modelo estiver pior que essa reta, quer dizer que tem alguma coisa muito errada, porque essa reta está simplesmente ignorando a entrada e fazendo uma predição só da média. Então, é um bom teste para você saber o quão bem o seu modelo está indo, se você consegue pelo menos bater a performance dessa reta. Então, qual é o erro dessa reta? Se a gente põe o erro, por exemplo, no erro quadrático médio, a gente põe essa predição naquela equação e calcula, isso aqui é exatamente a equação da variância. Então, o erro dessa baseline é a variância da nossa variável de saída. Então, a gente pode comparar o nosso erro com isso. A gente compara o MSE com a variância e o nosso MSE tem que estar pelo menos menor que a variância. Se ele estiver maior, então nosso modelo está indo pior que aquela reta, que é um modelo extremamente simples. Alguém tem alguma dúvida até agora nessa parte? Se não, continuar. Por exemplo, uma modificação que a gente pode fazer para facilitar um pouco a interpretação é combinar essas duas métricas, onde a gente calcula o coeficiente R ao quadrado, onde a gente faz 1 menos o erro do nosso modelo dividido pelo erro dessa baseline. E daí, isso aqui tem a vantagem que normalmente ele vai ser um valor entre 0 e 1. Então é mais fácil a gente interpretar, porque 1 é um modelo muito bom, o 0 é um modelo tão ruim quanto aquela baseline. Então, se R ao quadrado é igual a 1, quer dizer que o nosso modelo, o erro dele é 0. Então, o modelo é perfeito. Então, o melhor possível é 1. Se R ao quadrado é igual a 0, quer dizer que essa fração aqui é igual a 1, então o nosso erro do modelo é igual ao erro da baseline. Então, a gente normalmente quer um erro pelo menos maior que 0, um R ao quadrado. E se o R ao quadrado for menor que 0, então o modelo é pior que aquela baseline constante. Normalmente tem alguma coisa errada no código, porque é difícil você ser pior do que uma coisa que está ignorando sua entrada. Então, aqui uma visão geométrica. O R2 é 1 menos a fração, onde em cima é o erro quadrático médio da sua reta, que é o seu modelo que vai predizer. E embaixo é o erro quadrático médio da predição constante, que é justamente a variância. Então, com isso a gente acabou as métricas de regressão. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de regressão antes de eu passar para a próxima? Senão, já vou continuar. Vou falar de métricas de classificação, que são as tarefas, normalmente é um pouco mais comum a gente usar a classificação, onde a gente é um modelo que a gente tem que predizer uma variável categórica. Então, por exemplo, na classificação, a métrica mais normal, mais comum que a gente usa é a acurácia, que é justamente a porcentagem de quantos erros a gente vai ter. Então, a gente pode falar lá, o modelo está acertando 80% das vezes. Então, é a acurácia do modelo. Só que a acurácia tem alguns problemas que, em vários casos, não é ideal a gente usar a acurácia como uma medida que a gente quer. Em alguns casos, é melhor a gente usar outras medidas em vez da acurácia. Então, por exemplo, a acurácia não funciona bem quando os dados estão desbalanceados. Por exemplo, se a gente tem um dataset lá, que é uma doença,
E daí essa doença afeta só 0,001% das pessoas. E a gente quer treinar um modelo para dizer se uma pessoa tem essa doença ou não. Se a gente fizer um modelo que só prediz que a pessoa não tem a doença sempre, ele vai ter um erro menor que 1%, porque a doença é tão rara. Então, não é... Se nossos dados são desbalanceados nas nossas classes, então tem uma classe que é muito maior que a outra, não faz tanto sentido a gente usar a acurácia, porque a acurácia vai ser alta de qualquer jeito, independente do modelo, porque o modelo mais simples já vai conseguir uma acurácia alta, porque justamente por causa dessa falta de balanceamento. E um outro problema é que a acurácia considera que todos os erros vão ter o mesmo peso. Então, ela considera um erro positivo ou um erro negativo igualmente, o que não necessariamente é o caso. Por exemplo, é muito melhor a gente deixar um e-mail que é spam, passar pelo filtro de spam, do que você perder a sua proposta de emprego que foi para a sua caixa de spam. Então, nesse caso, um falso positivo é extremamente sério, mas um falso negativo nem tanto. Você só recebe um e-mail que é spam, marca ele como spam e ele vai embora. Então, isso leva a gente a pensar que tem diferentes tipos de erros, são os falsos positivos e os falsos negativos. E dependendo do problema, um ou outro erro vai ser mais importante. E em alguns casos eles vão ser igualmente importantes também. Então, por exemplo, um falso positivo é quando você tem uma predição. Na verdade, ela é uma classe negativa, só que o modelo prediz positivo. Por exemplo, o modelo pode predizer que uma pessoa saudável, na verdade, ela está doente, ou então predizer que um e-mail normal, na verdade, é spam. E aqui a gente pode ver a diferença na prioridade. Por exemplo, no primeiro caso, você predizer que uma pessoa, na verdade está saudável, na verdade está doente, não é um problema tão grande, porque essa pessoa vai fazer mais exames depois, conversar com o médico, e vão descobrir que, na verdade, ela não tem a doença. Então, o pior pode acontecer ela perder um pouco de tempo, mas não vai ser nada sério. Enquanto que se você perder o e-mail normal e passar uma caixa de spam, pode causar problemas mais sérios na sua vida. E, por outro lado, tem os falsos negativos, que, na verdade, é um exemplo que era positivo, mas que o modelo classificou como negativo. Isso também pode ter alguns problemas ou não. Por exemplo, se você tem uma pessoa doente e o modelo prediz que ela está saudável, ela vai perder tratamento e isso pode ser muito sério. Então, no caso de modelos para saúde, a gente quer normalmente minimizar os falsos negativos, mesmo que somente um pouco os falsos positivos. Mas, por outro lado, se você predizer que um e-mail é spam, na verdade é um e-mail normal, isso não vai ter um impacto tão grande. Só vai perder um pouco de tempo da pessoa que recebeu esse e-mail, mas não vai ser nada tão sério. Então, a gente não pode só ignorar também um erro e focar no outro. Por exemplo, então se é assim, eu vou só focar nos falsos positivos e ignorar os falsos negativos. Mas não é, porque uma pessoa que diz que todo mundo está doente vai ter 0 falsos negativos. Porque nenhuma pessoa doente, na verdade, vai ser classificada como saudável, porque o modelo só prediz doente. Só que tá muito claro que esse modelo é inútil, porque ele só faz uma predição constante. E um modelo que diz que nenhum e-mail é spam tem 0 falsos positivos, porque nenhum e-mail vai ser classificado como spam. Só que esse modelo também é inútil. Então a gente não quer só focar em um ou outro, mas a gente pode dar uma prioridade para uma ou para outra. E normalmente a gente quer encontrar um ponto de equilíbrio, um modelo que vai bem em um, mas não vai horrível no outro. A gente precisa de um equilíbrio. E isso aqui é uma ideia bem complexa, e quando a gente vai estender isso para várias classes, acaba ficando mais difícil a gente pensar em falsos negativos ou falsos positivos. Então, o que a gente usa em vez disso é uma matriz de confusão, que é uma matriz onde cada linha é uma classe e cada coluna é uma classe também. Daí a célula indica quantas vezes o modelo achou que um objeto dessa classe, na verdade, era da outra. Então, aqui um exemplo, aqui em cima é a classe predita, e embaixo é a classe verdadeira. E daí, por exemplo, se a classe predita é um P, e a verdadeira também é um P, então isso é um positivo verdadeiro. Só que se a classe verdadeira é um P e o modelo predizer o negativo, então isso aqui é um falso negativo. E daí a gente pode preencher o resto da tabela assim. E o bom dessa métrica é que ela estende também para modelos que não são só 2 classes. A gente pode construir essa tabela para mais de 2 classes. E ela pode ser extremamente útil para a gente interpretar o funcionamento do modelo, interpretar qual classe ele tem mais dificuldade classificando e em quais casos ele se confunde mais. Então aqui um exemplo que é um projeto que a gente fez aqui no Data, era um classificador de textos. E essa aqui é a matriz de confusão dele, então dá para ver o ideal qual seria. Seria a gente ter um classificador onde só está claro na diagonal. Porque ele só vai acertar e nunca vai errar. Aqui não é o caso, por exemplo, algumas classes ele consegue classificar bem, mas em outras ele erra bastante. Então a gente dá para ver que aqui ele erra bastante, aqui também. E dá para ver em quais classes ele se confunde com quais, o que pode ser muito interessante para a gente descobrir quais classes
têm mais em comum com as outras, interpretar o dataset. Então, isso aqui é extremamente útil para quando você tem um modelo de classificação em várias classes. É muito bom você fazer essa matriz de confusão. E uma métrica que a gente pode usar para medir o funcionamento do modelo é a precisão, que é a taxa de verdadeiros positivos dividido pelo todos os modelos que o modelo prediz como positivo, que são os verdadeiros e os falsos positivos. Então, se o modelo tem uma precisão alta, quer dizer que se ele prediz positivo, provavelmente é um verdadeiro. A chance de ter um falso positivo é baixa. Então, o modelo preciso, ele é confiável quando ele prediz uma classe positiva. E daí a gente também tem o recal, que também é revogação ou sensibilidade, que ele não considera a precisão, ela não considera os casos que o modelo prediz um resultado negativo, mesmo se fosse um falso positivo, falso negativo. Para medir isso, então, a gente usa a sensibilidade ou revocação, que é essa forma aí, onde a gente considera os verdadeiros positivos dividido pelo total de elementos que eram positivos originalmente, não os que o modelo prediz. Então, se o modelo tem alta sensibilidade, quer dizer que se ele for que é negativo, então provavelmente é negativo mesmo. Porque a maioria dos que eram positivos originalmente, o modelo prediz certo que era positivo. Então, o modelo sensível, você pode confiar nele quando ele diz que a classe predita é negativa. Mas um não necessariamente implica o outro, são medidas independentes. Então, aqui o exemplo, uma visualização disso gráfica. A precisão é os verdadeiros positivos dividido pelos positivos, por todos os modelos que o modelo prediz como positivo. E é essa forma aqui. E o recal é o positivo verdadeiro por todos os modelos que eram positivos originalmente. Mas isso aqui tem um trade-off parecido com o que a gente viu antes. A gente não pode só considerar um ou outro. A gente precisa de um trade-off. Precisa de um equilíbrio. Isso, o seu texto escreveu aí, que é bem legal. Na precisão, a pergunta é, de todos os modelos que eu disse que eram doentes, quantos eram doentes de verdade? E no recal, de todos os modelos, de todas as pessoas que são doentes, quantos o modelo disse que eram doentes? Então, a gente precisa de ter algum jeito de combinar essas duas métricas, porque é fácil, igual a gente viu antes com falsos negativos e positivos, é fácil a gente conseguir um modelo que vai bem em um e tem zero no outro. Então, a gente precisa de combinar isso de alguma maneira, onde se qualquer uma das duas for muito baixa, o resultado final também vai ser baixo. Uma coisa que a gente podia pensar é usar a média, só que mesmo assim, se a gente usar a média, o modelo que tem 0 e 1 e o máximo no outro, ele vai ter uma combinação de meio. Só que a gente sabe que esse modelo ele é totalmente inútil, então a gente idealmente queria que o valor final fosse 0. Então daí, um jeito de combinar valores que vai conseguir o que a gente quer, o pessoal do CMC deve conhecer bem, é a média harmônica, onde você pega dois valores e se qualquer um deles for baixo, a média harmônica vai ser baixa também. Então a gente vai usar a métrica F1, que é a média harmônica da precisão do recal. Então, se qualquer um dos dois, se o recal for muito baixo ou a precisão for muito baixa, o resultado final também vai ser baixo. Só que se os dois forem altos, o resultado vai ser alto. E a gente consegue controlar isso e usar esse trade-off e medir uma combinação dos dois. Mas um problema com a métrica F1 é que ela, de novo, dá o mesmo peso, tanto para a precisão quanto para o recall. E dependendo do problema, a gente pode preferir um ou preferir o outro, que é aquele mesmo trade-off que a gente viu dos falsos positivos e negativos. Então a gente pode, por exemplo, pensar em usar uma média harmônica ponderada para dar um peso maior para um para o outro. É exatamente o que a gente faz com a métrica F-beta, onde a gente dá um peso de beta ao quadrado para o recall. Então, se beta for maior que 1, o recall vai ser mais importante que a precisão. E se o beta for menor que 1, o recall vai ser menos importante. E daí a gente calcula a métrica F-beta para ter um valor entre 0 e 1 que vai representar a nossa medida final do modelo, considerando a nossa prioridade de qual tipo de erro é melhor ou pior. O F1 é um subcaso desse quando o beta é igual a 1. Quando o beta é igual a 1, os dois têm o mesmo peso, e daí a gente recupera o F1 de antes. Isso aqui tudo já vem implementado na sklearn. Então, normalmente você não precisa implementar, mas é legal entender como funciona a média harmônica, etc. Então, alguém tem mais dúvida dessa parte? Teve bastante coisa até agora.
Essas últimas métricas só são para classificação ou também funcionam em regressão? A F1 você fala? Sim. Ela é só para classificação porque ela usa essa noção de falso positivo e falso negativo, que na regressão não faz tanto sentido a gente usar isso. Então, em regressão a gente usa mais aquelas regras aquelas medidas de antes mesmo, como o R2, o MSE e o erro absoluto médio. Porque nesse caso aqui a gente precisa de considerar o erro falso positivo e falso negativo. Inclusive, isso aqui é só para classificação binária, onde a gente só tem duas classes, porque a gente precisa definir positivo e negativo. Para classificação em várias classes, a gente tem como adaptar, mas não dá para usar do jeito que está aqui. O beta pode variar entre 0 e infinito. Então, um beta de 0 só considera precisão e um beta infinito só considera recálculo. Ele basicamente controla qual medida dá um peso maior ou menor. Mais alguma coisa? Regressão logística. Sim, na regressão logística a gente pode considerar isso sim. Porque a regressão logística, apesar de chamar regressão, ela na verdade é uma tarefa de classificação. Né? Então, na regressão logística você tem uma predição, que é um verdadeiro ou falso, que normalmente a gente considera se a predição é maior que 0,5 é verdadeira, e se é menor que 0,5 é falsa, e daí a gente consegue usar assim, a regressão logística. Inclusive, esse vai ser o próximo tema, que vai ser aplicar métricas para modelos como regressão logística. Se não tiver mais nada, eu vou passar já. São os métodos de classificação com probabilidades. Que a regressão logística é um exemplo. Que nesses métodos, a saída do modelo não é só uma predição. O modelo acha que é falso ou acha que é verdadeiro. O modelo ele prediz uma probabilidade. Então, o modelo ele vai dar uma predição com uma probabilidade que vai ser a confiança dele. Então, por exemplo, no Naive Bayes, que é um exemplo que a gente usou na semana passada para criar um classificador de spam, e ele não prediz só qual é a classe final do modelo, ele prediz qual é a probabilidade. Então, você pode, por exemplo, criar uma frase e mandar para o Naive Bayes, e ele vai falar, essa frase tem 50% de chance de ser spam, então essa aqui tem 10% de chance de ser spam. E a gente consegue criar medidas que consideram essa probabilidade como como parte da predição, ao invés de só considerar a classe predita. Mas, se a gente quer fazer uma predição, a gente precisa saber converter uma probabilidade para um classificador. E a maneira mais simples de a gente fazer isso é pegar um threshold, que é um ponto, a gente chama de ponto de limiar, no caso aqui é 0,5. Então, se a probabilidade é maior que 0,5, a gente considera como positivo. Se a probabilidade é menor que 0,5, a gente considera como negativo. E daí, usando isso aqui, a gente consegue pegar uma probabilidade, que é o caso do Naive Bayes, ou então o caso da regressão logística também, que vai ser uma probabilidade entre 0 e 1, e converter para uma classe predita. Mas isso aqui, ele tem algumas vantagens, os métodos desse formato, que os outros métodos não têm, que você consegue variar esse limiar de decisão depois que o modelo já está treinado. Então, você pode variar, por exemplo, você só vai considerar um modelo uma predição positiva se o limiar tiver, se a probabilidade de predito for no mínimo 0,8. Se for menos que 0,8, eu considero como negativo. A gente pode fazer esse tipo de predição. E a gente pode fazer isso, por exemplo, no detector de spam. Um falso positivo é muito mais sério do que um falso negativo, como a gente já falou antes. Um falso positivo pode trazer muitos problemas. Então, a gente pode mandar um e-mail para a caixa de spam só se o modelo tem 90% de certeza de que aquele e-mail que aquela mensagem é spam mesmo. Então, a gente considera um limiar de 0,9. Então, se a probabilidade é maior que 0,9, a predição vai ser spam. Se a probabilidade é menor que 0,9, a predição vai ser não spam. E daí, com isso, a gente consegue controlar mais ou menos qual tipo de erro a gente tem uma preferência. A gente pode controlar isso depois que o modelo já está treinado. Então, por exemplo, se você quisesse uma aplicação médica, você ia querer um P menor do que 0,5. Porque um falso negativo é pior que um falso positivo naquele caso, dependendo do problema. Então, aí no exame médico, um falso positivo é menos sério. Então, a gente pode considerar qualquer um que tem pelo menos 20% de chance de estar doente como doente, para passar para a próxima fase de testes.
Então, por exemplo, a gente pode considerar um limiar de 0,2. Então, para a gente achar algumas regras gerais disso, se os falsos positivos são mais importantes, a gente tem que usar um limiar pequeno. Se todos os erros têm o mesmo peso, a gente considera um limiar de 0,5. E se os falsos negativos são mais importantes, a gente considera um limiar alto. Então, por exemplo, no extremo, se a gente usar um limiar de 0, todo mundo vai ser classificado como positivo. E se a gente usar um limiar de 1, todo mundo vai ser classificado como negativo. Alguém tem um exemplo, uma dúvida nessa parte aqui agora? Se não, continuar aqui. A gente pode medir usar uma métrica para medir o funcionamento do modelo quando ele tem essa propriedade que a gente pode definir um limiar, uma métrica que a gente não pode usar no outro, que é a curva ROC. Onde a curva ROC ela é essa curva aqui, onde no eixo X são os falsos positivos, no eixo Y são os positivos verdadeiros. E daí a gente constrói esse gráfico, onde essa curva laranja, a gente vai variando o limiar. Então, por exemplo, quando o limiar é 0, a taxa de falsos positivos é 0, porque o modelo nunca vai errar nada que é falso positivo, só que ele também nunca acerta um positivo, então os verdadeiros positivos também é 0. E no outro extremo também tem isso, onde o modelo sempre, se o limiar é 1, o modelo sempre é predito negativo, então a taxa de falsos positivos é 1, mas a taxa de verdadeiros positivos também é 1. E daí a gente constrói esse gráfico laranja variando o limiar de decisão. Se a gente pegar o limiar no meio, provavelmente ele vai ser o ponto que o limiar é 0,5. E daí a gente pode usar essa curva para interpretar o quão bom é o modelo. Essa curva, o classificador perfeito, como ele funciona? Como ele seria? O classificador perfeito, ele sempre prediz a classe certa. Então, ele ia chegar nesse ponto aqui, onde a sensitividade dele é 1 e a especificidade é 0. Que isso aqui são só outros nomes para as mesmas coisas aqui. Então, ele vai ter esse funcionamento. E um classificador aleatório, que ele é um classificador que sempre prediz qualquer categoria, independente de qual é a entrada e qual é o valor certo. Ele vai ter essa curva aqui, que é a diagonal. Então, se você está para cada diagonal a sua curva, ele vai ser pior do que um classificador que só chuta uma variável aleatória. E quanto mais para lá da diagonal, melhor o modelo vai ser comparado com esse classificador aleatório. E o modelo perfeito vai ser o que tem um ponto lá no canto de cima. E qual seria o pior classificador possível? O pior classificador possível é aquele que sempre faz a predição inversa. Então, se a classe é 1, ele prediz 0 e o contrário. E a curva dele é assim. Então, conforme você vai aumentando o limiar, ele vai aumentando a taxa de erro, só que ele nunca aumenta a taxa de acerto. Então, se a gente tiver aqui, nesse caso, dá para ver que um melhor modelo sempre está mais para cima. Então, esse mais para cima a gente pode definir mais precisamente como sendo a área aqui embaixo. Então, quanto maior é a área embaixo da curva, melhor vai ser o modelo. É justamente isso que a gente faz. A gente calcula a área embaixo da curva, que é o A ou C. Ele é essa área embaixo da curva ROC. O classificador perfeito, ele tem uma área de 100% ou 1. Daí normalmente um classificador realista tem uma curva mais parecida com isso. E um classificador aleatório tem uma área de 50%. E um classificador, o pior possível, vai ter uma área de 0. Então, esse valor é bem útil, porque ele é um valor entre 0 e 1, onde 0,5 é um classificador aleatório, e ele é independente do seu limiar que você escolher. Ele funciona independente do limiar. Como você faz para escolher um melhor modelo usando isso como ponto de partida? Você normalmente escolhe o seu limiar e pega o modelo que tem uma melhor posição nesse limiar. E se as duas classes têm a mesma prioridade, você considera o modelo que está nessa diagonal aqui, que é onde ele considera a mesma prioridade para os dois tipos de erro. Com isso a gente acaba essa parte de métricas. Alguém tem alguma dúvida? Isso aí. O pior classificador é o melhor se você inverter a predição, né? Então, se você tiver o pior classificador possível, não é um problema. Você só inverte e você vai conseguir o melhor magicamente. Isso. Então, na prática, você não vai ter um modelo menor que 0,5, porque daí se você inverter, você conseguir um modelo melhor.
Se alguém tem mais alguma dúvida nessa parte, pode perguntar. Se não, vou continuar aqui para a última parte, que vai ser... se a embaixo é menor que 0,5, quer dizer que você inverteu. A curva só serve para classificação binária porque ela usa essa ideia de você usar falsos positivos e negativos. Tem como estender ela para classificação em várias classes, onde basicamente você constrói uma curva para cada classe, ou então alguma variação disso. Mas o jeito mais natural é quando você tem uma classificação binária mesmo. Se for só isso, eu vou continuar aqui. Na última parte da aula, que é como que a gente já definiu uma métrica para o modelo, a gente definiu quais modelos a gente quer tentar usar, e como que a gente vai fazer para achar qual é o melhor modelo. Né? Então, que é um método de avaliação dos modelos. Uma coisa que a gente já viu lá na primeira aula é a ideia de a gente separar em treino e validação, onde a gente separa uma parte do dataset para servir de validação, onde essa parte da validação a gente não mostra os dados dela para o modelo. Então, o modelo vai treinar, ele vai treinar só com os dados de treino, e daí depois que você treinou o modelo com os dados de treino, você usa esse modelo para fazer predições no dado de validação. E na validação a gente tem a variável verdadeira guardada. Então, daí a gente consegue calcular todas essas métricas. Então, a gente faz essa separação entre treino e validação e a gente consegue escolher qual é o melhor modelo, não pelo qual modelo tem o menor erro no treino, porque é fácil você conseguir um erro pequeno no treino, dependendo do modelo, porque você está treinando naquele dado. Então, naturalmente, o erro vai ser baixo. O que a gente quer saber é o quanto esse modelo generaliza para dados novos que ele não viu antes. A validação é uma simulação disso. São dados que o modelo não viu durante o treino, mas a gente está medindo o erro dele nesses dados. Só que isso aqui tem um problema, onde, normalmente, para problemas complexos, com vários hiperparâmetros, a gente pode fazer dezenas ou centenas de experimentos com o mesmo modelo. E cada experimento a gente vai lá e calcula o erro na validação. Então, isso pode ter um problema que a gente chama de overfit. E, nesse caso, a gente vai overfitar na validação, onde você tentou tantas vezes, tantos modelos diferentes, e você escolheu qual que foi o que for melhor na validação, que pode ser que você achou um modelo que funciona bem na validação, mas ele não vai funcionar bem em outros dados novos, mais novos que a validação, porque você pode pensar nesse processo que você faz de tenta o modelo, experimenta, calcula o erro na validação, vai para o próximo. Você pode pensar nisso como um próprio processo de treinamento da arquitetura do modelo. Então, a gente normalmente não pode usar o valor da validação como a medida final de como bem o modelo funciona. Então, para isso, o que a gente faz é criar um terceiro conjunto, que é o conjunto de teste. E daí, o conjunto de teste vai servir para a gente medir a performance final do modelo, depois que a gente experimentou tudo. Então, aqui tem um gráfico que eu peguei da primeira aula do Sutton, que, basicamente, a gente tem um conjunto de treino, e, às vezes, o conjunto de teste já vem separado, e daí a gente pega o treino e divide em treino e validação. Em alguns casos, por exemplo, em algumas competições do Kaggle, o conjunto de teste nem é visível para você. Ele está escondido, você manda o seu modelo para eles treinam o modelo e falam a sua performance no teste, que é justamente para impedir isso, da pessoa ficar tentando um monte de vezes até conseguir um modelo que funciona bem no teste, mas não necessariamente o modelo vai generalizar. Então, como que a gente vai evitar o overfit no teste? A gente tem que usar o teste o mínimo possível. Então, você não pode pegar qualquer modelo que você pensar e calcular a acurácia dele no teste. Se você fizer isso, eventualmente você vai overfitar no teste. E daí o teste vai parecer confiável. Então, e outra coisa muito importante é que você não pode tomar nenhuma decisão baseada no resultado do teste. Porque se você fizer isso, você está se adaptando ao teste e no longo prazo isso pode causar overfit também. Então você não pode, quando você treinar um modelo no teste e calcular a performance dele, você não pode mais usar o número que você conseguiu para pensar, se eu mudasse isso no modelo, eu ia conseguir um número melhor. E se você fizer isso, você está se adaptando. É para isso que serve a validação. Você faz toda essa etapa de adaptação e você adaptar o modelo, tentar modelos novos, você faz na validação, você só usa o teste no final. Isso aqui também pode dar problema onde é possível overfitar no teste,
Por exemplo, um dataset bem comum é a ImageNet, que é um dataset de imagens que todo mundo na área de inteligência artificial com imagens usa esse dataset. Então, mesmo assim, todo mundo só testa uma vez por modelo no teste. Eventualmente, ao longo do tempo, a gente vai overfitando esse teste, porque tá todo mundo da comunidade científica inteira tentando treinar nisso. Então, de vez em quando aparece algum artigo que eles pegam um modelo que foi treinado na ImageNet e tentam num dataset novo, que é parecido com a ImageNet, mas não é o teste exato, e o erro dá um erro um pouquinho maior, porque ao longo do tempo a comunidade foi adaptando um pouquinho ao teste da ImageNet. E por isso que tem que tomar cuidado para não treinar o seu modelo no teste. Em alguns casos acontece uma coisa que chama data leak, que é vazamento de dados, que é quando a informação do seu teste vaza para dentro da informação do modelo. E daí, quando se isso acontecer, você treina um modelo e daí você calcula a performance dele no teste, esse valor fica maior do que o esperado, ele fica um valor meio alto. E daí você fica lá todo feliz porque o modelo está indo bem, mas na verdade não, porque o teste vazou para o seu dado de treino. Então, por exemplo, se o seu dado estiver duplicado, se tiver um dataset com dados duplicados, daí você separa o teste e ficar uma cópia em cada, o dado do treino vai estar igual ao dado de teste, e daí isso pode dar problema. E às vezes pode ser mais sutil. Por exemplo, a gente viu lá no começo a padronização, onde a gente calcula a média do dataset para padronizar os dados. A gente não pode usar os testes para fazer essa média, porque se a gente usar, a gente está vazando informação. Então a gente só pode calcular a média no treino, e no final, quando a gente for adaptar para o teste, a gente usa a mesma média que a gente calculou antes. A gente não pode fazer essas adaptações no teste. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Então, o overfitting na validação é bom? Não. É porque, assim, a gente usa a validação para saber qual modelo é melhor, né? Porque a gente está fazendo um experimento, a gente quer saber qual modelo está funcionando bem e qual não está. E daí, como a gente faz isso, a gente calcula a métrica na validação. Ao longo do tempo, conforme você vai fazendo isso, você vai overfitar na validação, mas você não quer que isso aconteça, porque quando você overfita, os números vão começar a ficar maiores. Então, seu modelo vai ter uma acurácia maior, só que essa acurácia não é a acurácia verdadeira, porque ele só está sendo grande porque você overfitou. E isso não é interessante, porque no final, você vai pegar esse modelo, o último modelo que você criou, e botar ele num dataset real para funcionar em dados verdadeiros, e ele vai funcionar pior do que você achou que ele ia funcionar, porque a validação overfitou. E é para isso que a gente usa o teste, para garantir que não vai ter esse problema, onde a gente basicamente salva uma validação à parte que só vai usar no final, para saber qual é a performance real do modelo. Mas o ideal é que não aconteça overfitting em lugar nenhum. Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte? Se não, continuar aqui. Essa separação pode ser um problema. O que acontece se a validação for muito pequena? Se você tiver poucos dados no seu conjunto de validação, os resultados não vão ser confiáveis, porque é mais fácil você overfitar quando você tem poucos dados, porque é mais fácil você se adaptar para aqueles dados. É mais fácil você só decorar do que você usar realmente aprender. E, por outro lado, se a gente usar muitos dados para validação, esses dados a gente está tirando do treino. Então, cada dado que a gente põe na validação, a gente está tirando do treino. E se a validação for muito grande, a gente não vai ter tanto dado para treinar, daí o modelo vai piorar justamente porque tem menos dados. Então, tem um trade-off onde você tem que compensar ou o modelo, ou você tira dados do treino do modelo, ou a sua medida de performance não é confiável. Uma maneira da gente lutar contra isso, que é a gente pegar a mesma quantidade de dados para validação e tornar essa estimativa mais confiável, é usar cross-validation, onde ao invés de a gente separar o treino, os nossos dados em treino e validação, a gente separa ele em várias partes, por exemplo, em K partes, e daí a gente tem o modelo K vezes. Cada uma das vezes a gente separa uma parte como validação e usa o resto como treino. E daí no final a gente calcula a média da performance de todas as vezes na validação. Então aqui um exemplo. A gente tem os nossos dados lá, que é o dado completo. Daí a gente pega esses dados, a gente vai separar o teste, que vai ser aquele conjunto que a gente só vai usar no final, a gente não pode fazer decisões com base dele, porque senão a gente vai overfitar.
E daí, na validação, normalmente a gente só faz isso aqui na primeira, a gente separa uma validação e um treino, e treina o modelo no treino e faz a validação. Na cross-validation, que é a validação cruzada, a gente faz isso várias vezes. Então, a gente separa o nosso, nesse caso aqui é 5-fold, e você vai separar o dataset de treino em 5 partes, e daí a gente treina o modelo 5 vezes. Em cada vez, a gente separa 4 partes para treino e uma parte para teste, uma parte para validação. Daí aqui também, a gente separa 4 para treino e uma para validação, etc. E daí, no final, a gente calcula a média da nossa métrica de performance em todas as validações. E qual que é a vantagem disso? Você não vai overfitar tão facilmente na validação, porque efetivamente você está usando uma validação maior. Porque se você tira a média da performance modelo em várias tentativas, isso é mais confiável e vai ter menos ruído do que você só usar o valor de uma tentativa. Então, isso aqui tem algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a vantagem principal é que a métrica que você calcula no final é muito mais confiável, porque você está tirando a média de várias. Você está rodando o modelo várias vezes na média, você não está rodando só uma vez. É mais difícil overfitar, porque você efetivamente tem mais dados para overfitar. E quando a gente decide ir para o parâmetro final, vamos supor que a gente tem um modelo, daí a gente achou lá o melhor modelo possível. E agora a gente quer botar esse modelo para produção. O que a gente faz? A gente pode, daí na última tentativa, a gente pode treinar o modelo no treino inteiro e validar ele no teste. Na última tentativa a gente faz isso. Durante o processo a gente não pode, porque a gente precisa separar uma parte para validação. Mas isso aqui tem uma vantagem, uma desvantagem que é bem grande, que você precisa treinar o mesmo modelo K vezes para cada experimento. Então, por exemplo, em redes neurais, onde uma única tentativa pode demorar várias horas, isso aqui acaba sendo um pouco mais inviável, porque você demora muito tempo, tipo, você multiplica por 5 o tempo de treinamento do modelo, que você precisa treinar 5 vezes no caso do Fivefold, e tudo isso só para melhorar um pouquinho a confiança da sua métrica, sendo que você pode só usar uma validação um pouco maior. Então, normalmente tem esse trade-off de como que você vai... o número do K também é um trade-off. Quanto maior é o K, então quanto mais pedaços você separar a sua validação, de certa forma, menor vai ser cada conjunto individual, só que você vai ter uma métrica mais confiável, só que também vai ter um custo computacional maior. O Júnior perguntou aqui, né, qual dos 5 modelos escolher. Você pode escolher o que funciona melhor dos 5, ou então você pode usar algum jeito mais confiável de fazer isso, que você não pode não necessariamente querer o melhor, porque o melhor parte da sua overfitando você pode pegar um que não seja o melhor. Mas o ideal mesmo é, depois que você fez todos os experimentos, você tem um modelo no treino inteiro e bota esse modelo para participar. E avalia ele no teste. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Aqui no algoritmo dos K-vizinhos, por exemplo, você rodou para vários hiperparâmetros, né? Tipo, aí depois de você ter escolhido melhor modelos, que você aplica cross-validation? Não. Você faz assim, você vai testar vários hiperparâmetros. Você vai testar várias combinações. Então, por exemplo, no K-vizinhos, você pode representar o K. Então, você testa vários valores de K. Daí você vai testar esses valores de K justamente com a cross-validation. Então, por exemplo, K igual a 1. Eu tenho 5 modelos com K igual a 1, e em cada um deles eu uso uma parte dos dados como treino e o resto como validação, entendeu? Sim, o que me refere assim, tipo assim, por exemplo, lá na aula do inicial, né, quando aplicava ele no gráfico dava para saber já qual dos modelos, com que hiperparâmetro era o melhor, né? Aí já era necessário, depois de você ter essa noção, fazer cross-validation, ou não? Tipo assim, Não. qual seria... Você usa cross-validation justamente para descobrir qual valor é o melhor. Porque, por exemplo, no KNN, a gente só tem um hiperparâmetro, então, e ele tem um conjunto infinito de valores. Então, não é tão difícil a gente descobrir qual é o melhor. A gente testa vários e usa na validação. Então, o que a gente faz normalmente sem cross-validation é que a gente só usa isso aqui, né? A gente treina o nosso KNN no treino e avalia na validação, e com isso a gente conta qual é o melhor K. E daí, no final, a gente pode usar esse melhor K para fazer a predição. A cross-validation é um jeito de fazer isso, só que esse melhor K você vai ter mais confiança que ele é realmente o melhor e que não foi só sorte
que o K adaptou bem para a sua validação. Isso aqui ele vai diminuir o overfit da validação. E se você tem uma validação pequena, vale a pena fazer isso, porque numa validação pequena, o melhor K que você achar, ele é pouco confiável. É provável que o melhor K, na verdade, é um outro. E que você só achou aquele lá por sorte, que aquele K deu a sorte de ser bom na sua validação. Isso aqui torna esse valor mais confiável. Deu para entender? Muito obrigado. Me perguntou aqui. É isso mesmo. O Kfold serve para você tunar o hiperparâmetro. Quando você achou o hiperparâmetro melhor, você faz um script onde você treina o modelo no treino inteiro e calcula a performance final no teste. E daí, depois disso, separa os experimentos. Ou então, se você continuar, você tem que ignorar o número do teste. Você não pode tomar decisão com base no teste. Isso, o teste fica de fora do Kfold. Você vai deixar ele guardado lá e só vai usar ele no final de todos os experimentos. Inclusive, em alguns casos no Kaggle, por exemplo, eles só te dão um conjunto de treino, eles não te dão o teste. O teste fica guardado para eles, eles só vão avaliar o seu modelo no teste. E daí, como que você vai fazer para descobrir qual é o melhor parâmetro? Você tem que fazer o seu cross-validation. Daí, quando você descobriu qual é o melhor parâmetro no cross-validation, você tem o modelo no treino inteiro e manda esse modelo para o Kaggle testar no teste. Então, por isso que você pode fazer o cross-validation só com o celular de treino e você não faz ele com o teste. O teste é só no final. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou continuar. Que é justamente o método de como você encontrar o melhor parâmetro com base no cross-validation. Então, a maioria dos modelos tem vários parâmetros que a gente pode mudar. O KNN tem o K, só que ele também tem outros. Por exemplo, a gente pode mudar a métrica para usar, a gente pode usar a medida euclidiana ou então o Manhattan. E alguns modelos mais complexos têm mais parâmetros ainda, alguns têm centenas ou milhares de parâmetros. E nesses casos, você não pode só testar todas as combinações e descobrir qual funciona melhor. Você precisa ter alguma estratégia para fazer isso. Então, normalmente, a gente faz esse procedimento aí, onde a gente treina vários modelos com diferentes combinações de parâmetros. Daí, depois, a gente avalia esses modelos na validação, ou então no cross-validation. E daí, no final de tudo, a gente pega o modelo que teve os melhores parâmetros e treina ele e avalia ele no conjunto de teste. Então, é basicamente esse o ciclo de um modelo de aprendizado de máquina. E como que a gente vai fazer essa parte de buscar qual é o nosso melhor parâmetro usando o Kfold ou então a treino validação? A gente não pode testar todas as combinações possíveis, porque às vezes a gente pode, por exemplo, no KNN, onde a gente acha que o número K vai ser pequeno, só que em modelos grandes não tem como, em modelos com muitos parâmetros. Em vez disso, a gente precisa de alguma estratégia para explorar esse espaço de hiperparâmetros e encontrar um valor que não necessariamente vai ser o melhor possível, porque a gente não vai testar todos, só que ele vai ser bom o suficiente. Então, um método mais comum de ser usado em modelos menores é a grid search, que é a busca em grade, onde a gente cria uma grade onde cada ponto é uma combinação de hiperparâmetros, e a gente testa o modelo em cada ponto. Então, a gente vai testar o modelo em cada combinação, e no final a gente pega o ponto que for melhor. Isso aqui tem a vantagem de fazer uma exploração extensa do campo de busca, porque você vai explorar a grade inteira. Só que se o modelo tem muito hiperparâmetro, isso pode ser bem custoso. Então, no Grid Search tem esse trade-off, entre custo computacional e o quanto bem você está explorando o espaço. Então, se você diminui o número de possibilidades para cada hiperparâmetro, que é basicamente a resolução da grade, se você diminui a resolução da grade, ela vai ter menos pontos, então você vai ter que fazer menos experimentos, vai ser mais rápido, só que você não vai explorar tão bem os espaços em cada ponto. Se você aumentar o número de possibilidades, você vai explorar melhor espaço, você vai ter menos chances de ter algum parâmetro muito bom que você vai perder. Só que você vai ter muito mais pontos para considerar. Então, um modelo pesado que demora muito tempo para treinar pode ser inviável. Então, aqui é uma visualização do Grid Search, onde x1 é um hiperparâmetro, x2 é outro. E o que a gente faz é construir uma grade com valores de x1 e com x2. Daí a gente vai treinar um modelo em cada ponto dessa grade e calcular a métrica dele na validação. E no final a gente pega o ponto que deu o melhor, para ser o nosso hiperparâmetro final. No caso aqui, a gente considerou 10 valores possíveis para x1 e 10 para x2. E daí a gente vai ter 100 pontos. Isso aqui dá para ver o problema. Se a gente tivesse, por exemplo, 10 hiperparâmetros, e a gente considerasse 10 valores de cada um, ia ser inviável. Ia ter 10 a décima experimentos diferentes para rodar.
E se a gente fizer isso com cross-validation, onde cada ponto, na verdade, vão ser 5 experimentos, é mais difícil ainda. E aqui nesse gráfico, a curva azul e vermelha é a métrica verdadeira que a gente quer aproximar. O ponto ótimo que a gente gostaria de chegar é nesse aqui. A Grid Search provavelmente vai pegar um desses 4 pontos aqui, que provavelmente são bons o suficiente, mas não são o melhor. E para você chegar nesse ponto, você teve que fazer uma exploração enorme do espaço de busca. Uma coisa que, na verdade, parece pior, mas na verdade, em alguns sentidos, é uma melhora em comparação com a Booking Grade, é a busca aleatória, onde você só chuta valores aleatórios e vai avaliando, você não usa essa grade. Isso aqui tem a desvantagem que ele não tem uma garantia de explorar tão bem o espaço, porque se você der azar de não ter nenhum ponto aleatório perto de um lugar com um funcionamento bom, você não vai conseguir. Só que ele explora o espaço muito mais rápido. Porque aqui na Booking Grade, você avalia o primeiro ponto, daí você termina e vai para o próximo, vai terminar e vai para o próximo, e daí no final você explorou a grade inteira. Na busca aleatória, você só vai colocando pontos aleatórios até um número N fixo. Então, você não precisa, por exemplo, pegar 100, você pode tentar só 30 modelos diferentes. Se você só tem se você só consegue, só tem tempo para treinar 30 modelos, você só treina 30 pontos aleatórios. Enquanto que na busca em grade, você ia ter que diminuir a resolução, se você quisesse diminuir o número de possibilidades. E desde se diminuir a resolução, você também diminui a chance de encontrar um ponto bom. Então aqui é um exemplo da busca aleatória, onde ele só vai tentando pontos. Aqui no caso aí deu a sorte de achar um ponto melhor. Mas a vantagem principal disso é que você consegue achar um ponto bom o suficiente em um tempo muito menor do que a busca em grade. Então ele consegue resultados muito mais rápido, só que ele não tem as mesmas garantias. Esses dois métodos têm alguns problemas, onde se a gente tivesse um método ideal, eles não iam ter esses problemas. Por exemplo, a gente quer explorar as regiões que são mais promissoras. A gente não quer perder tanto tempo com a região que a gente já sabe que vai ter resultados ruins. Então, por exemplo, aqui na busca em grade. Essa área vermelha é uma área onde o custo é muito alto. Então, a gente não quer gastar, sei lá, 20 pontos aqui experimentando, porque a gente já sabe, depois de fazer uns 5 experimentos aqui, que essa região é ruim. Ela não vai ter nenhum ponto muito bom para a gente. Mas aqui, onde parece promissor, onde a loja é baixa, a gente quer idealmente focar a nossa busca nessa área onde a gente tem esperança de a métrica vai ser melhor. Então, para isso, a gente precisa de um método um pouco mais inteligente de fazer essa busca, onde ele considera qual ponto ele acha que vai ser. Ele considera o modelo, qual ponto ele acha que vai ser promissor e qual ponto ele acha que vai ser um resultado ruim. Então, para isso, a gente usa métodos inteligentes. Aqui eu dou 2 exemplos, que a otimização bayesiana, ela constrói um modelo probabilístico, daí esse modelo vai aproximando aquela função a partir das observações, e com isso ele consegue encontrar qual o ponto que vai maximizar a informação disponível. Então, com isso, ele consegue explorar o modelo, a região de uma maneira mais inteligente. E algoritmos evolutivos também fazem isso, onde você basicamente treina cada ponto, você treina como se fosse um indivíduo, uma população, e você usa a seleção natural ou artificial para selecionar quais pontos sobrevivem na próxima direção e vai treinando assim. E isso vai explorar potencialmente as regiões que se mostraram mais efetivas na população anterior. Então aqui eu pus um gráfico exemplo da exploração bayesiana. Daí o que ela fez? No começo ela é uma busca aleatória, então ela foi explorando aleatoriamente. Daí ela percebeu que aqui eu tive vários pontos que foram ruins, aqui eu tive alguns pontos bons, então o que ela fez? Ela foi concentrando a busca nessa região aqui que pareceu mais promissora. E realmente ela conseguiu acertar bem em cheio no ponto que seria melhor. Então, normalmente faz sentido você usar esse tipo de otimização se você tem tempo, porque isso aqui também normalmente não é tão você precisa de vários passos também. E se os outros não funcionaram, né? Para modelos simples não precisa, você só faz uma grid search e pronto, funciona. Para modelos com diversidade maior, talvez faz sentido você usar algum método como esse. E uma outra possibilidade, se você entende bem o funcionamento dos modelos, você pode só olhar o hyperparâmetro e usar da sua cabeça algum valor que você acha que vai melhorar. Normalmente, esses métodos automáticos vão funcionar melhor do que o nosso achismo. A não ser que a gente conheça muito bem o modelo para aquele problema específico. Alguém tem alguma dúvida nessa última parte de otimização de hyperparâmetros?
Se não, acho que a gente pode parar a gravação, porque é isso, acabou já.